Então, parei o vídeo lá e estou voltando agora aqui. E depois vou numerar os vídeos com nome certinho para vocês conseguirem assistir na sequência. Tratando do fator de correção de temperatura, ó, olha só o título, o que diz. Fatores de correção de temperaturas diferentes de 30 graus para linhas não subterrâneas e 20 graus e diferente de 20 graus Celsius para temperaturas subterrâneas. Então veja, esses valores aqui é para 30 graus. Quando não, temperatura ambiente, temperatura, tipo de isolação, PVC ou XLPE e EPR. São dois valores diferentes para cada tipo de isolação, então tem que prestar atenção nisso. Repara que entre 25 e 35 não tem o valor de 30. Por quê? Porque vale 1. Aí não haveria necessidade de botar na tabela. Então, olha só. Se tu baixar a temperatura para 25, de 30 para 25, o teu fator de correção acaba aumentando. Se a tua temperatura começa a aumentar, teu fator de correção de temperatura diminui. O que significa isso? Que o teu condutor consegue conduzir uma corrente menor por conta da temperatura. Porque quando eu falo de agrupamento e temperatura, tudo está relacionado com a elevação de temperatura dos condutores. Quando eu falar de limites de queda e tensão, vai estar relacionado com a distância com que eu vou instalar. Então tem que ficar claro isso daí. Aí eu tenho aqui para temperaturas ambientes, e essa tabela aqui ela continuaria aqui embaixo lá na norma, mas eu trouxe porque para solo. E de novo, 20 graus não aparece aqui, ó, porque 20 graus o valor seria 1, aí na verdade não corrige. E se tu começar a aumentar a temperatura do solo, o teu fator de correção ele começa a baixar. Isso significa que a capacidade de condução de corrente do teu condutor diminui. Ou seja, tens que aumentar a seção para satisfazer o que tu tinha antes. Então veja, aqui é a tabela 40, simples, né? Vamos tocar para frente. Aqui tem a tabela 42. Quando tu trata dos métodos mais comuns, de A a F. Então, se os teus métodos de instalação, eu já vou falar sobre isso, na tabela 36 a 39, para os métodos de instalação de A a F, em feixes ao ar livre, tal, embutidos ou condutos fechados, basicamente tu vai olhar aqui, cara. Aqui, os mais comuns, tu tá olhando aqui. Então, o número de circuitos e de cabos multipolares, então o número de circuito. Quando tu tens um circuito só, que no caso, um circuito só, o valor dele vale 1. Ou então tu tem 2 condutores carregados, ou tu tem 3 condutores carregados. Se tu tiver 2 circuitos, por exemplo, 2 circuitos monofásicos, então na verdade tu tem 4 condutores carregados. E a tabela tem isso daqui? 4 condutores carregados? Não. Na verdade tu tem 2 condutores carregados. E aí tu tem que aplicar o fator multiplicativo de 0,8. Se eu tiver 3 circuitos monofásicos, então tu tem 3 circuitos monofásicos e cada circuito monofásico tem 2 condutores carregados. Então tu teria 6 condutores. Aonde que tem 6 condutores aqui na tabela? Na verdade, tu tem 2 condutores carregados vezes o número de circuitos que tu tem. Essa que é a brincadeira. Então, uma alternativa, só para vocês entenderem, uma alternativa quando tu tem trifásico desequilibrado, em que tu tens que contar como um neutro sendo um condutor carregado, na verdade tu tem 4 condutores carregados.
Onde é que está a tabela 4 condutores carregados aqui? Ó? Ou tem 2 ou tem 3. Então, na verdade, tem 2 condutores carregados com 2 circuitos. E isso é uma maneira em prol da segurança. Então, tu tens 2 circuitos carregados monofásicos. Fase neutro. É a mesma coisa, é uma brincadeira. Isso tem uma nota na 5410 que trata sobre isso. Tá certo? Então, essa é a tabela. Basicamente, a gente vai olhar quase todos aqui. Quase todos aqui, ó. Embutidos em condutos fechados. É uma coisa ou outra, né? Em feixe ao ar livre ou sobre superfície, embutidos ou em conduto fechado. Aqui, quando é que tu vai usar esses valores aqui? Camada única em bandeja perfurada, camada única sobre leito, leito suporte, tal. Os métodos de instalação E e F. E olha só, aí tu não vai usar mais a tabela 36 e 37. Tu vai usar a tabela 38 e 39. Então, essa tabela aqui é bem recheada. Falei para vocês que a gente tinha que ler o título, né? E foi a última coisa que eu fiz agora. Mas importante é tu saber, eu já tinha falado, que a tabela 42, fator de correção aplicáveis a condutores agrupados em feixe. Agrupados no mesmo plano, em camada única. Esses fatores de correção são aplicados à tabela 36 a 39. Tranquilo até aí? Então, deixa eu ver se eu paro por aqui. Deixa eu ver quanto tempo deu aqui que eu paro ou continuo. Vou parar e já vou continuar.